José Mourinho na seleção brasileira, o Special One, será? Vamos falar sobre essa sucessão do Dorival Júnior. Nomes estão surgindo, todos estrangeiros. O que eu acho que já é, por si, uma boa notícia. Antes você vai dar o like, vai se inscrever aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos e lives. A apuração mais recente sobre nomes que estariam na mesa do Edinaldo Rodrigues, na lista do presidente da CBF, veio do canal Sport TV. São 4 nomes, 3 deles portugueses. Então, segundo essa apuração, Carlo Ancelotti continua na lista e a CBF continua sonhando com o técnico do Real Madrid, que tem contrato por lá até o meio de 2026 e que já deixou o Edinaldo no altar. Lembrem-se, né, daquele episódio quando os dois conversaram, né, teriam conversado. O Ancelotti parece que deu uma piscadinha, o Edinaldo achou que já era casamento marcado, encomendou buffet, vestido de noiva, convites. Chegou lá, cadê o Ancelotti? Não veio, passou uma vergonha mundial. Ainda assim, está nos planos. Jorge Jesus seria o segundo nome, um nome que me parece muito viável, né? Porque ele tem o desejo de trabalhar aqui, ele largaria tudo na Arábia Saudita para vir para cá. Parece que os ventos caminham na direção do Jorge Jesus. Abel Ferreira seria o terceiro nome da lista, técnico que tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano. E por mais que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, tenha reiterado publicamente o desejo de renovar o contrato com o Abel, de não passar pela cabeça, não ter o Abel, né, no ano que vem, há um processo de desgaste do Abel com boa parte da torcida do Palmeiras que me faz crer que uma saída é possível no fim do ano, ou até mesmo no meio do ano, dependendo do que acontecer no Mundial, né? Enfim, dependendo do que acontecer com o Palmeiras nesse início de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas é um técnico que venceu praticamente tudo no Palmeiras, entrou para a história do Palmeiras, fez um trabalho, está fazendo um trabalho mágico no Palmeiras. O momento em 2025 de fato não é bom, talvez seja o pior desse trabalho todo do Abel. Mas um técnico que se provou aqui. E o quarto nome seria de José Mourinho. É o Zé, é o Special One, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia. Esse dos 4 é o nome que menos me empolga, tá? Eu acho que o Ancelotti é o nome ideal, por todos os motivos que a gente já elencou aqui. É um técnico que tem uma facilidade de trabalhar com jovens, de desenvolver jogadores, de encontrar soluções, de encontrar novas funções para o mesmo atleta dentro de campo, super experiente, super vencedor. Poxa, eu acho que seria um nome incrível para o Brasil, mas eu não acredito que venha. Tenho pouquíssimas esperanças, não quero me iludir nem iludir você do outro lado. Eu acho muito, muito difícil, eu acho sonho mesmo, Ancelotti. Eu acho que não tem problema sonhar com o Ancelotti, eu acho que é dever, inclusive, sonhar com um treinador desse patamar. Seleção brasileira é a principal seleção do mundo, a principal marca de seleções do mundo, a seleção pentacampeã, tem que pensar sempre nos melhores treinadores do mundo. Só não dá para passar vergonha de conduzir mal o processo como foi conduzido pelo Edinaldo na primeira tentativa. Esse aqui é o meu ponto. Mas pensar no Ancelotti, eu estou muito à vontade para elogiar e criticar o Edinaldo, né? Faço isso sempre com desprendimento total. É um acerto pensar no Ancelotti, mas acho difícil. Jorge Jesus, não acho que é o nome ideal, mas acho que é o nome possível. Dentro do que é possível hoje, ok, veio aqui do futebol brasileiro, fez história, conhece o futebol brasileiro, tá afim de treinar, um europeu mostrar tanto interesse em treinar a seleção brasileira, eu acho que é algo pra gente admirar, né? E o cara quer. E não tem barreira de língua, né? Seria interessante, apesar de não ser o meu nome ideal. E o Mourinho é o que menos me empolga. O Abel já disse aqui, né? É um treinador jovem, fez história por aqui, tem uma questão de temperamento, né? O Abel, nesse momento, tem reagido muito mal aí a críticas, a ponderações, né? Tem esse comportamento na beira do campo, enfim, que pode ser um problema, mas é um treinadorzaço. E o Mourinho, currículo tem, bagagem tem, o cara ganhou uma Champions no Porto em 2004, o cara ganhou uma Champions na Inter em 2010, uma Inter que só tinha ganhado no século passado, no meio do século passado, a Liga dos Campeões da Europa, um cara que foi campeão inglês do Chelsea 3 vezes, passou lá 2 vezes, foi campeão da Europa League no United, foi campeão espanhol no Real Madrid. Pô, currículo do Mourinho não se discute.
O que se discute é o momento de carreira do Mourinho. Qual foi o último grande trabalho, assim, mega trabalho do Mourinho? Eu acho que foi a Inter de 10. Uma Inter que se dedicava demais, uma Inter que era muito aplicada defensivamente. Estacionar ônibus na entrada da área, é retranca pura. Eu acho que o Mourinho não se limita a isso, mas quando precisa fazer isso, faz muito bem, como mostrou naquela Inter de 2010. Mas o último grande trabalho me parece que foi esse, né? Por mais que ele tenha sido campeão da Europa League no United em 17, por mais que ele tenha ganhado uma Conference com a Roma em 2022, e ser campeão na Roma não é uma tarefa fácil, não é um clube que disputa título todo ano, essa é a verdade, mas é um título de terceiro escalão da Europa. Então, nos últimos 5 anos, não mais, nos últimos 7 anos, o Mourinho só ganhou um título de terceiro escalão europeu, que foi o título da Conference League pela Roma. Então, eu acho que momento de carreira não é um negócio para a gente desprezar, é um negócio para ser levado em consideração. Hoje o Mourinho está na Turquia. Se o Mourinho ainda tivesse vivendo um grande momento, vivendo o seu auge, 2010 foi o auge, 2010 ele é eleito o melhor treinador do mundo. Ele ganha o prêmio de treinador do ano da FIFA. Se ele ainda tivesse nesse auge, com esse nível de conquistas, ele estaria na primeira prateleira do mundo, o que não é o caso. O meu ponto nem é filosofia de jogo. Porque o Mourinho vai estacionar o ônibus na seleção. A seleção tem um problema defensivo para corrigir. A seleção tomou 1 gol por jogo com o Dorival na eliminatória. 13 gols sofridos em 12 jogos. Todo jogo o Brasil tomava gol. Se chega um cara como o Mourinho, com esse perfil de arrumar defesas, né? De sofisticar aquilo que a gente chama de retranca, o Mourinho fez isso muitas vezes. No Real Madrid não foi sofisticado, né? No Real Madrid era pancadaria, era guerra, era treta com o Barcelona, ele tentava ganhar o jogo no mental, enervando todo mundo, a coisa teve reflexo até no vestiário da seleção espanhola, foi diferente. Mas se o Mourinho conseguir chegar, porque eu não sei, né? O Mourinho viria para arrumar guerra com o argentino, com o uruguaio, para fazer o nós contra eles, estilo Dunga 2010, ou viria para sofisticar a retranca? De qualquer forma, se chega um treinador com esse perfil e resolve o problema defensivo do Brasil, é excelente. Temos um problema defensivo hoje claro, gritante. E para piorar, o Brasil perde o seu melhor zagueiro para a próxima data FIFA, que é o Gabriel Magalhães. Está fora da temporada, teve uma lesão, é uma baixa que vai pesar muito, porque para mim o Gabriel Magalhães era um dos poucos que vinham se salvando com atuações consistentes com a camisa da seleção brasileira. Uma lástima a lesão do Magalhães. Então meu ponto nem é... porque o Mourinho vai botar um caminhão na frente da área, o Brasil vai só se defender. Não acho. E acho que a defesa hoje é um problema. Meu ponto é, o último grande trabalho do Mourinho faz muito tempo. E isso precisa pesar, né? Você precisa trazer um treinador que ainda esteja em alta, que ainda esteja com trabalhos relevantes, ou que tenha há menos tempo um grande trabalho. O trabalho do Jorge Jesus brilhante foi em 2019. Foi mais recente que o do Mourinho. Não dá para comparar a carreira de Mourinho com o Jorge Jesus. Com todo respeito, o Jorge Jesus, em termos continentais na Europa, o máximo que ele tem são 2 vices de Europa League com o Benfica, que é algo muito difícil e tal, mas não se compara ao currículo do Mourinho, aos clubes que o Mourinho trabalhou, treinou e ganhou, e aos títulos que ganhou. Não são da mesma prateleira, tá? Mas o momento do Mourinho me preocupa mais. Acho que é um treinador que foi perdendo alguma coisa no meio do caminho, foi perdendo relevância no meio do caminho. Mas ainda pode ser que para a seleção brasileira sirva. Eu não descarto totalmente. Eu gosto dos 4 nomes. O que eu menos gosto hoje é do Mourinho. Mas gosto dos 4 nomes. E o que é primordial aí, trazer um técnico de fora. Eu acho que todas as tentativas recentes foram feitas e não foram bem sucedidas com técnicos brasileiros. Eu acho que essas possibilidades hoje de mercado se esgotaram e o Brasil precisa partir para esse modelo mesmo. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, Roger Machado e Felipe Luiz hoje estão muito em evidência pela forma como o Inter e Flamengo jogam, mas acho que são treinadores muito distantes ainda de uma seleção brasileira. Muito jovens, o Felipe Luiz, então, nem se fala, não tem 6 meses de treinador profissional do Flamengo, 6, 8 meses ainda, é muito pouco, é muito recente o recorte, talvez lá para frente, mas agora não dá para considerar. Cuca não dá para considerar pelas questões pessoais, isso é informação que vem de dentro da CBF, né?
não seria esse nome para a seleção brasileira. Renato Gaúcho acabou de acertar com o Fluminense e, com todo respeito, eu acho que qualquer discussão séria sobre técnico da seleção brasileira não pode passar pelo Renato Gaúcho, um treinador que se vangloria de não estudar, um treinador que deixa de dar coletiva depois de um Grenal para pegar o avião e ir para o Rio de Janeiro sem avisar a diretoria do Grêmio. Com esse nível de profissionalismo, eu não acho que faça sentido, eu acho que é premiar alguém que se comporta dessa forma. Alguém que muitas vezes faz questão de não ser profissional. Eu não traria o Renato Gaúcho em hipótese alguma. Então você olha aqui para o mercado brasileiro, tá difícil. Tá muito difícil. Rogério Ceni eu acho que é um nome para ser pensado para o futuro, talvez. Mas eu acho que a hora, o momento, o bonde tá passando e tem que entrar no bonde do técnico europeu. Essa é a hora, o Brasil precisa de uma nova mentalidade, de um novo método, de um novo jeito de trabalhar e um europeu pode dar. E dessa lista, 3 portugueses, o que não é coincidência. Os portugueses têm vindo aqui, Abel Ferreira, Jorge Jesus, Arthur Jorge, têm vindo aqui e feito história. Estão vindo aqui fazer história no futebol brasileiro. Acho que isso quer dizer alguma coisa. O que você pensa? Gosta do nome do Mourinho ou você tiraria, riscaria da sua lista de candidatos? Deixa a sua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!